Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Desde os 14 anos, a Ayana sabia que a sua vida não poderia ser pequena. Sua mãe ia a pé ao trabalho, como empregada doméstica, para deixar o dinheiro da passagem para que sua filha pudesse ir de ônibus estudar. Ela fez seu primeiro processo seletivo, Ayana, aos 14 anos, para estudar em uma escola técnica de boa reputação, perto de onde morava. Foi um processo concorrido e ela conseguiu entrar. Lá, ela conseguiu ter uma educação de melhor qualidade, mas precisava acordar muito cedo, 5 da manhã, e chegava em casa já à noite, muito cansada, mas nem tinha tempo para isso, porque sabia que precisava estudar e estudar muito para ter uma vida melhor. Dentro do seu meio ali no ensino médio, a realidade era de que os estudantes queriam ir à faculdade, uma faculdade pública, mas a Ayana pensava um pouco diferente. Apesar de ter um sonho de cursar a sua graduação na UNB, ela queria resolver antes a questão financeira, resolver antes a questão da estabilidade, e viu nos concursos uma porta para isso acontecer desde muito jovem. Fez o concurso para a área de nível médio, para a técnica do TST. Foi aprovada, mas a nomeação demorou um pouco mais do que ela imaginava. E aconteceu uma situação muito difícil. Foram nomeados muitos candidatos, ficando ali duas posições dela a ser chamada, e ela viu uma notícia de que não haveria mais convocações. E isso derrubou o mundo dela. Na sexta-feira, ela decidiu que deixaria de lado esse concurso e as esperanças que havia depositado nele. Na terça-feira, acabou sendo nomeada. Ela dormiu nomeada e nem sabia disso. Nesse período, ela trabalhava como operadora de um supermercado e chegou a ouvir de que, se tivesse sido aprovada mesmo, não estava mais ali. Trabalhou 11 meses nessa função. Depois, quando ela retornou ao supermercado, naquela sexta-feira ali complicada, depois daquela sexta-feira complicada, foi para fazer suas compras já sem se preocupar tanto com o valor dos produtos. Mas a história não se encerra aqui. A Ayana quis ir além. Depois de nomeada no TST, de ter acesso a um plano de saúde, pela primeira vez na vida, ela começou a estudar para concursos do Legislativo. E após uma dura reprovação no Senado, conseguiu ser aprovada na Câmara dos Deputados. Hoje, aos 26 anos, ela é analista da Câmara dos Deputados, tomou posse no dia 14 de junho de 2025 e é com muito orgulho, com muita satisfação que afirmamos que ela foi aluna do GRAN e está aqui para contar um pouco da sua história. Então vamos conversar com a Ayana Rocha do Nascimento. Ayana, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Tentei resumir sua história, acho que consegui. Um prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade. Acho que passa um filme na cabeça de poder ter a minha história contada aqui para tantas pessoas, porque eu já vi muitas histórias aqui que me inspiraram, né, e que me ajudaram a chegar até aqui. Ayana, como é que foi sua infância? Na minha infância, eu cresci num bairro chamado Ipanema, em Valparaíso de Goiás. Eu estudava em escola pública. Eu me lembro que eu acordava cedo, meus pais me levavam para a escola de manhã cedo, e eu sempre tive muito apoio do meu pai, né, que era professor, então eu sempre tive muita ajuda nessa área dos estudos, muita assessoria para fazer atividade, trabalho, e sempre foi o meu foco maior, né, estudar. E eles me apoiaram muito nisso na infância. Minha mãe sempre trabalhando duro pra gente ter ali o básico, né? Pra gente não ter que trabalhar, não ter que se ocupar com atividades de adultos, que muitas vezes é necessário em muitos casos, né? Mas graças a Deus eu tive esse privilégio de poder me dedicar aos estudos na infância. Foi um pouco difícil, um pouco com muitas privações, né? Mas graças a Deus deu certo. Você percebeu, jovem, que seria melhor fazer um processo seletivo para uma escola técnica, né? Porque lá havia uma melhor reputação, um ensino de melhor qualidade, mas exigia um concurso, de certa forma, e também uma dedicação maior, né? Como é que foi esse momento da sua vida e essa transição para essa nova escola?
Sim, eu lembro que aos 13 anos eu decidi que eu queria fazer essa prova, né? Então, eu ainda estava no ensino fundamental, 9º ano. Aí, mais ou menos ali no meio do ano, eu sabia que no ano seguinte eu tinha que começar ensino médio. Aí, eu já comecei ali um preparatório em casa para essa prova, né? Como eu estudava em escola pública, né, em Goiás, havia, assim, uma certa defasagem em relação ao ensino do DF, né? Então, eu tinha que estudar em casa, não dava para contar só com as aulas da escola. Então, eu já comecei ali uma rotina de assistir videoaula, meu pai me ajudava muito também, a gente pegou provas antigas, começou a resolver, né? E, assim, era o meu maior sonho, né? Passar nessa escola, assim, eu tratei como um sonho mesmo, e eu fiquei muito realizada quando eu fui aprovada, porque eu queria ali começar a minha jornada, assim, já pensando na vida profissional, né? Na época, o sonho era a faculdade. Mas eu já pensava que eu tinha que mirar alto, né? Eu queria estudar numa escola boa. Eu sabia que eu não queria algo pequeno, né? Eu queria fazer estágio, eu queria ter mais experiências. Então, eu fui aí saindo um pouco da zona de conforto, né? Até porque o ambiente que eu tava não me incentivava tanto. Ninguém ao meu redor queria isso, né? Então, só eu que queria estudar o dia inteiro numa escola, né? Escola de ensino integral. Se não fosse essa escola, eu também queria estudar no colégio militar, né? Então, eu sempre tive essas ambições, assim, na infância. Por que com, acho que 17 aí para 18 anos, você decidiu que já queria fazer os concursos e buscar estabilidade antes de ir para a faculdade, que era a realidade dos seus colegas, né? Eu acho que você comentou com a gente que era uma bolha ali. Todo mundo queria ir para uma federal, né? E você era a única que não queria. Ou Sim. pelo menos não pensava em ir naquele momento. No primeiro e no segundo ano do ensino médio eu até queria muito, né? Até mais ou menos o terceiro ano, no meio do terceiro ano ali. Eu queria muito a faculdade de Direito da UNB, né? Eu fazia o PAS, estava estudando pro Enem, tinha uma rotina de estudo. Mas quando eu comecei a fazer o estágio no Ministério Público, né? Eu comecei a ter acesso ali ao serviço público, comecei a ter uma outra visão, né? A expandir os horizontes. Aí eu tive um chefe que me falou, né? Olha, se eu fosse você, eu procuraria primeiro a estabilidade financeira, porque depois que você passar no concurso, você pode fazer o curso que você quiser, né? Ele até fez, assim, uma provocação bem séria, assim, né? Porque eu tava um pouco relutante a seguir esse caminho. Ele falou, olha, vai lá na UNB e vê quem é que tá lá formado, que tá com estabilidade, que tá com o futuro garantido, que tá com o emprego garantido. Se tiver alguém lá com o emprego garantido, depois, no final do curso, você esquece que eu falei. Aí eu não fui lá, né? Eu só acreditei que realmente poderia ser uma boa opção para mim, né? Dentro da minha realidade, procurar primeiro o concurso, né? Eu comecei a me imaginar assim, nossa, eu vou passar 5 anos na faculdade e a minha mãe sofrendo para me dar o básico. Eu não quero isso. Eu quero resolver Somente logo. uma rotina difícil, né? Ela ia a pé ao trabalho para você ter o dinheiro da passagem. Sim. A época empregada doméstica. Sim. Foi nisso que eu pensei. Eu falei, não, 5 anos nessa situação, para no final eu não ter nada garantido, eu ainda ter que correr atrás, eu não vou fazer isso, né? Então, eu decidi largar os estudos pro Enem e eu já estava aprovada em tudo na escola, né? Então, no final do ano, eu já comecei a estudar para concurso, né? Peguei lá uma apostila de banca e comecei a ler, a ter o meu primeiro contato, né? Com as matérias. Mas eu era realmente... Eu e uma amiga éramos as únicas, assim, que queríamos esse caminho, né? A maioria queria ir para a UNB, não importava o curso. Então, foi... Assim, eu tive que até que lidar com o ego um pouco, né? Porque as pessoas sabiam que eu queria, né? Passar em Direito na UNB. Aí, no final, não passei nada e também não falei para as pessoas nada, assim, que eu tinha mudado de rota. Eu só fiquei ali caladinha e fui fazer outra coisa da vida, né? Só depois que apareci aprovada no concurso. Seus pais apoiaram essa decisão de focar nos concursos? A minha mãe apoiou. Ela apoiou. Ela já falava para eu estudar para concurso, né? Mas eu só pensei nisso mesmo, de verdade, quando esse chefe falou, né? Então, ela me apoiou. Eu lembro que ela fazia muitos sacrifícios. Eu lembro de um dia que ela enfrentou uma chuva, assim, uma enxurrada para ir pagar uma conta de internet, para eu não ficar sem internet para estudar, né? Então, ela me apoiava muito. Como é que você estudava?
No início, eu comecei a estudar por videoaulas no YouTube, né? Aí eu comecei a ver muitas dicas, comecei a fazer aquele básico, um estudo que hoje eu até olho para trás e vejo que era um pouco amador, né? Mas que foi o pontapé inicial, né? Nessa fase de estudo para o TST, que foi meu primeiro concurso, eu tinha o dia inteiro para estudar, né? Eu não trabalhava nessa época. Eu lembro que eu trocava o dia pela noite, né? Eu dormia mais o dia e à noite, assim, tava todo mundo dormindo, não tinha nenhum barulho, eu aproveitava para ficar totalmente concentrada e estudar, né? Então, eu virava noites, assim, estudando muito, e eu só fazia isso, assim. Todo o tempo que eu tava acordada era para isso. Eu não saía na rua, não tinha muitos hábitos, assim, de fazer atividade física, né? Isso até custou um pouco a minha saúde, né? Porque, como a ansiedade, né? Eu acabava comendo muito enquanto eu estudava. Acabei ganhando muito peso, ficando muito sedentária. Mas depois lá na frente eu fui mudando um pouco isso. E aí você fez a prova, sua primeira prova, foi bem, tirou um resultado bom, só que a nomeação, até para quem não estava acostumada com o processo, não veio exatamente no prazo que você queria, né? Assim, foi uma alegria muito grande, né? Quando eu lembro como se fosse hoje, eu abri ali o resultado do TST e procurei meu nome, vi que meu nome estava lá. Eu lembro que eu mandei um áudio para minha mãe e falei: mãe, eu passei, assim, com a voz, assim, de choro, sabe? Eu não acreditava, sabe? Que eu tinha passado, apesar de saber que eu tinha ido bem na prova, que foi uma prova que estava de acordo com o que eu estudei, e quando você vê o resultado, assim, é muito impactante, né? Só que eu sabia que poderia demorar um pouco, por causa da posição que eu passei, né? Aí, nesse meio tempo, eu tive que arrumar um emprego, né? Comecei a trabalhar no supermercado do bairro, de operadora de caixa, onde eu passei ali 11 meses, né? Que foram angustiantes, né? Era uma rotina muito exaustiva, trabalhando aos domingos, finais de semana. Eu lembro que eu via as pessoas no final de semana passando para fazer churrasco, para ir pro clube, e eu ali sentada, sabe? Eu via que a vida tava passando, assim, pelos meus olhos e eu não tava vivendo, né? E às vezes eu via muitas notícias ruins, né? De que não ia nomear, de restrição orçamentária, então ter que lidar com tudo isso, sabe? Foi difícil, assim. Mas 11 meses depois veio a nomeação, né, no TST. Você trabalhava como operadora de um supermercado? Uhum. Parece que houve um comentário que se tivesse sido aprovada mesmo, não estaria ali, foi isso mesmo? Sim. Depois que eu fui nomeada, que eu saí, né, eu fiquei sabendo que as pessoas falavam isso, né, quando eu tava lá. Eu lembro que assim que eu cheguei lá, eu falei, né, assim, na inocência, que eu tinha sido aprovada no concurso que eu tava esperando, né, a nomeação. Só que eu acho que as pessoas não acreditaram muito, né, porque eu fiquei ali muito tempo também, as pessoas sabiam que eu continuava estudando, que eu era concurseira, né, então tinha, assim, esses comentários aí nos bastidores que eu fui descobrir depois, né, que, se ela tivesse passado mesmo, ela não estaria aqui, né. As pessoas só acreditaram realmente quando eu fui nomeada, né. Chegou uma hora que você meio que desistiu, assim, do concurso mentalmente, né, vamos dizer assim. Sim. Você perdeu a esperança. Foi numa sexta-feira. Foi. O que aconteceu? Como é que você se sentiu? Uns dias antes, teve uma nomeação muito grande, né? Acho que foram grande assim pra época. Foram 33 pessoas, eu acho. E ficou faltando ali, acho que 2 posições pra chegar em mim, né? E algumas pessoas que foram nomeadas desistiram, né? E eu tava super animada porque ia chegar em mim, né? Só que 2 colegas da comissão foram até o presidente do TST na época e ele falou que não ia repor aquelas pessoas agora, né? Que esses termos de desistências não iam ser repostos naquele momento. E aí a gente ficou, meu Deus, sabe lá Deus quando é que vai chegar essa nomeação, né? Aí eu já tava muito aflita, assim, aí eu desisti, sabe? Na sexta-feira eu falei, eu não vou mais pensar nesse concurso, eu vou só viver a vida aqui, vou continuar estudando. E descansei, assim, o coração, né? Descansei pelo cansaço mesmo. Aí eu passei o final de semana e quando foi da segunda-feira seguinte pra terça, meia-noite de terça-feira, já saiu a nomeação no DOU. Só que eu fui dormir cedo e eu nem vi. No dia seguinte que eu fui ver que eu tinha dormido nomeada e nem sabia, né? Aí tudo mudou, assim, do dia pra noite.
E como é que mudou sua vida depois da nomeação, entrar em exercício, ganhar o primeiro contra-cheque? Eu lembro que foi muito gratificante, assim, porque eu lembro que na última vez que eu tinha ido no mercado com a minha mãe, eu pedi pra Deus, assim, né? Nossa, seria tão bom se na próxima vez que eu viesse aqui eu não precisasse fazer tanto cálculo, tanto me restringir tanto, sabe? Pra as compras caberem ali no nosso orçamento. E eu não imaginava que estava tão próximo, assim, de eu ser nomeada, né? E da minha vida mudar completamente. E isso realmente acontecer, né? Então, a nomeação no TST trouxe dignidade para minha vida mesmo, sabe? Direito a uma alimentação sem restrições, assim, uma certa plenitude nessa área de direitos básicos, né? Plano de saúde, a gente não tem mais que dormir preocupado se vai ter dinheiro para pagar o aluguel ou não. Minha mãe tinha muito essa preocupação, né? Então, essas coisas foram sumindo da nossa vida, né? Essas preocupações mais básicas. Então, aumentou muito, assim, a nossa qualidade de vida. Você continuou morando com seus pais um tempo, ajudando-os também? Isso. Eu continuei morando com a minha mãe e com meu irmão um tempo, até o ano passado, né? Depois que eu tomei posse na Câmara, eu passei a morar sozinha. Mas hoje a vida dela é totalmente diferente, né? Hoje ela tem acesso a um plano de saúde bom, sabe? Hoje eu posso proporcionar isso para uma pessoa que batalhou tanto por mim. É muito gratificante. E a Câmara dos Deputados, como é que ela surgiu aí? Por que você já pensou logo depois assim, vou continuar estudando, deu um pause, depois continuou para outras coisas e apareceu o Legislativo no meio, como é que foi? Teve aquela emoção ali inicial, né, de entrar no TST, mas eu sabia que eu não queria passar a vida inteira ali, nem me aposentar como técnica, né? Eu já tinha essa ideia desde quando eu tomei posse. Aí eu já quis mirar num concurso maior, né? Antes, eu até comecei a fazer a faculdade de Direito, só que eu vi que não era bem o que eu queria, sabe? Que eu não queria tanto assim, e que eu queria mesmo era estudar para outra prova, né? Para passar num cargo melhor, ter um salário maior. Então, eu decidi, eu acho que eu fiz um mês de Direito numa faculdade particular, e depois eu decidi mirar na prova do Senado, né? Era um edital que estava ali para sair, assim, acabou que demorou bastante, que teve ainda a pandemia, mas eu passei um bom tempo, assim, estudando para o Senado, né? A princípio para o cargo de policial legislativo, só que depois eu mudei para analista, né? Aí eu fiz essa prova do Senado e acabei não passando, né? Mas a motivação foi essa, assim, eu queria um cargo fim de carreira, para parar de estudar, assim, e voltar a estudar só se eu quisesse muito mesmo. Como é que você ajustou a rota para a Câmara dos Deputados para o seu estudo ser mais efetivo ali diante dos aprendizados do Senado, da dura reprovação, né? Eu lembro que eu tinha muita confiança, assim, no Senado, né? Por eu ter passado, assim, uns 2 anos e pouco estudando ali durante a pandemia, né? Aquele cenário favorável de ter o dia inteiro para estudar. Então, eu acho que eu fui muito confiante de que eu ia passar, né? De que, da forma como eu estava estudando, estava tudo certo. Só que tinha alguns erros, né? Por exemplo, eu fui zerada em inglês, assim, para a prova. Não estudei nada. Falei, não, são poucas questões, não vai fazer tanta diferença, né? Eu vou conseguir ser boa nas outras e isso vai compensar. Outro erro que eu cometi também foi ignorar algumas matérias mais básicas, né? Tipo, direito constitucional. Eu cheguei a errar questões, assim, literais da Constituição, que eu poderia só ter... Era algo básico, sabe? Só que eu acho que eu foquei tanto em coisas mais difíceis e deixei um pouco o básico de lado, né? Aí eu percebi que eu errei essas coisas básicas na prova do Senado e já corrigi na Câmara, né? Eu fortaleci ali o básico, né? Pra realmente deixar tudo amarradinho pra garantir essa parte, né? Aí eu procurei também um curso de inglês pra fazer. Aí já tive um desempenho completamente diferente e a prova foi muito mais difícil, né? Foi uma prova, assim, em 2 turnos, né? Então, em relação ao Senado, foi uma prova muito mais difícil e 1 ano depois, parece que eu estava muito mais preparada. Como é que era a sua rotina conciliando trabalho e estudos?
enquanto eu estudava para a Câmara e para o Senado, né? Eu trabalhava no TST. Então, como eu morava no Valparaíso, eu gastava muitas horas, assim, de deslocamento, principalmente voltando para casa, né? Era, assim, uma rotina bem... Umas 2 horas de trânsito por dia? Na volta para casa. Na ida era mais tranquilo, né? Então, eu aproveitava esse tempo, assim, né? Eu na verdade, acordava bem cedo. Eu acordava 4 horas da manhã para já ir para o trabalho com boa parte do estudo ali já feito, né? Mas durante o deslocamento eu aproveitava, né, para estudar também, para revisar. Na volta eu também voltava revisando, com a cabeça fervendo, assim, só parava quando a cabeça não ia mais, sabe? Durante o almoço também eu aproveitava para estudar, né? Então eu tava o tempo todo, assim, estudando, sabe? Era uma rotina, assim, muito intensa, mas que valeu a pena. E o cansaço? Batia forte? Batia. Dava uma dor de cabeça, assim. Quando dava aquela dor de cabeça no final do dia, que eu tava no ônibus, às vezes com aquele barulho, assim, do trânsito. Aí eu via, não, eu tô cansada, aí eu dava aquela parada, aquela respirada, né? E depois continuava quando tava melhor. Você ganhava bem como técnica, você morava ainda na mesma casa e pegava ônibus por uma questão de ficar perto da família, ajudar. Ficar perto da família e também porque eu acho que o custo de vida em Brasília, ele, na minha visão, ele requeria um pouco mais, sabe, que o salário de técnico. Pelos valores que eu ouvi, assim, eu não quis muito arriscar entrar de cabeça, assim, nesse custo de vida com aquele salário. Como é que o Grant te ajudou nessa jornada? Então, tanto para o Senado quanto para a Câmara, eu assisti às aulas do professor Gabriel Desen, né? Que era um professor muito detalhista. Ele, quando eu tive acesso às primeiras aulas dele, assim, eu tive a impressão de que eu não sabia nada, né? Então, isso foi me ajudando a criar experiência, né? Porque mesmo que eu tenha reprovado no Senado, eu acho que a bagagem foi ali acumulada, né, e me ajudou na aprovação para a Câmara, né. Então, a forma dele tratar, né, os assuntos com muito detalhe, eu acho que fez com que eu chegasse ali até com mais do que o necessário, sabe, na prova. Você chegou a reprovar na discursiva da Câmara. Sim. Depois ainda teve a emoção de fazer um recurso. Eu lembro que eu vi o resultado da discursiva e estava lá reprovada. Eu lembro que no grupo tava todo mundo lá esperando, né? Aí na hora que saiu, todo mundo, reprovei. Aí eu, meu Deus. Aí eu fui lá e eu também tinha reprovado, né? O tema foi muito difícil, assim, no sentido de ser muito específico, né? E muito detalhista. Aí eu vi que eu tinha reprovado, só que eu também vi que dava para recorrer e que tinha algumas falhas na correção da minha discursiva, né? Aí eu procurei um professor, eu mesma também ajudei no meu recurso, né? Fiz ali, gastei um final de semana ali elaborando tudo aquilo, aí mandei, né? E eu tive muito medo, assim, daquela angústia até sair o resultado definitivo mesmo, se ia dar para passar ou não. Mas aí acabou que depois eu ganhei 7 pontos e de reprovada a aprovada. Como é que foi a sensação quando você viu seu nome no Diário Oficial ali? Todas as etapas, já passou tudo, o resultado final. Na Câmara, como era um salto, assim, de vida muito grande, né? Um concurso, assim, para se aposentar, se você quiser, eu acho que a sensação era de choque mesmo, assim. Não cai a ficha, às vezes, até hoje, sabe? Não cai muito a ficha de quão longe, assim, eu cheguei, né? Porque às vezes a gente acostuma muito com a rotina de estudar, de correr atrás, mas quando chega aquilo mesmo, acho que demora um pouco pra cair a ficha. Você tomou posse no dia 14 de junho. Do ano passado. Do ano passado eu falei 25, mas foi 24, né? Para ganhar 3, quase, dependendo, 4 vezes mais aí do que você ganhava antes. Sim. Você disse que até hoje não caiu a ficha. Ou já deu para acostumar com uma vida diferente? Olha, eu gosto muito de não esquecer, sabe? De não deixar banalizar aquilo que eu conquistei, né? Uma forma de gratidão a Deus mesmo, né? Por tudo que Ele fez. É um exercício diário. Eu tento fazer isso todos os dias, né? Mas, às vezes, eu paro pra pensar assim e falo, caramba, né? Eu tô aqui, né? Às vezes dá essa sensação e às vezes fica normal, mas eu procuro sempre ser muito grata, né? Não deixar isso
se banalizar na minha vida. E hoje você consegue ajudar sua mãe, ela tem um plano de Sim. saúde, ela tem uma vida melhor, né? Uma Tem, vida com mais digna. certeza. Tá muito bem agora. Quais os planos para o futuro? Eu quero construir minha família, quero casar agora, me dedicar, proporcionar para os meus filhos uma educação boa também, né? Poder acompanhá-los e me dedicar aí a essas tarefas que são valiosas também, né? De construir uma família. Acho que hoje eu vejo o trabalho assim como... não é a minha maior fonte de alegria, né? Eu acho que eu posso usar isso para construir um patrimônio mais valoroso, assim, diante de Deus, sabe? De poder investir nos meus filhos, né? E naquilo que tem um valor mais no longo prazo. Aí, Ana, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje? Talvez pessoas como você que estudaram em escola pública, tiveram muita restrição, abriram mão de muito desde cedo e às vezes pensam que não é possível, que não tem como chegar lá, a competição está difícil, tem gente com melhor estrutura, com mais recurso. Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável? Para acreditar que o básico, ele realmente gera resultados e gera frutos, foi o básico que me trouxe até aqui. Procurar se blindar de negatividade, de comentários negativos, de gente pessimista que acha que vaga em concurso é comprada, que é destinada para alguém. Não é. Se você estudar até o fim e não desistir, o seu lugar vai ser garantido ali em algum momento, sabe? Não importa assim, quanto tempo passe, se cada jornada é diferente, sabe? Eu acho que nenhuma trajetória é igual. Tem gente que vai demorar mais para passar, mas eu acredito que é o básico mesmo, não é nada mirabolante, sabe? Não tem a ver com investir muito, gastar muito dinheiro, mas em persistir mesmo e ignorar eu vejo que tem toda assim uma atmosfera, né, contra concursos, sempre vai ter, eu sempre ouvi, né, coisas, que vai ter terceirização, o concurso vai acabar, que precisa ser perfeito, precisa gabaritar, já ouvi de tudo, sabe? E eu não me deixei levar por essas ideias. Então, tem que ser persistente nesse sentido mesmo, de saber o que você quer e não deixar ninguém te parar mesmo. Ana, muito obrigado pelo seu tempo, pela confiança também no GRAN, em ajudar um pouquinho nessa jornada. Foi um prazer conversar com você hoje e conhecer melhor a sua história. Muito obrigado. Obrigada. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui hoje. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui, toda quinta-feira às 19 horas, há mais de 6 anos. E também, se quiser, nos acompanhe no Spotify, também estamos por lá. Até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.